Olá, olá, que bom que estamos aqui ao vivo. Nossa, hoje 11 de março, né? Muito tempo que a gente não se fala, que a gente não vem aqui, que a gente não faz uma live. E eu fico muito feliz de poder estar aqui de volta, de poder conversar com você que acompanha o nosso trabalho aqui. Muito obrigada por se manter aqui, por estar aqui com a gente, por tirar dúvidas, enfim. O nosso trabalho aqui é um trabalho de compartilhar com vocês o máximo que a gente pode, de maneira clara, de maneira verdadeira, aquilo que a gente encontra dentro, nos fatos, né? Os fatos da nutrição. É esse que é o nosso grande objetivo aqui, que a gente possa compartilhar o máximo de verdades possíveis. A gente sabe que existem várias verdades sendo distribuídas, online, e as pessoas têm cada vez mais acesso a muitas informações de todo tipo que a gente possa imaginar. As pessoas têm cada vez mais acesso a essas informações, informações que muitas vezes não passam por um filtro, e quem não tem acesso, o que não consegue saber, não consegue diferenciar o que deveria ser considerado, não, nisso eu vou acreditar, ou não, isso não está muito legal, parece que é estranho, não. E a gente vai bebendo de várias fontes diferentes. Boa noite, hein, quem está chegando. Obrigada por vocês entrarem aqui. Vocês são muito bem-vindas aqui. Sophie, tô devendo para você resposta, hein? Vou te responder. Eu vi tua mensagem hoje de manhã e não te respondi. Me desculpa, tá? E a gente vai bebendo de diversas fontes diferentes e no final das contas a gente tem uma dificuldade imensa de entender o que é que pode fazer e o que não pode fazer. Porque uma hora para né, alguém vai dizer que determinada comida vai fazer bem, e depois uma outra pessoa vai dizer que determinada comida vai fazer mal. E afinal de contas, o que é verdadeiro, né? O que é real nisso tudo? Bom, eu quero, antes de mais nada, dizer que o corpo da gente funciona de maneira igual, né? Salvo alguns pequenos detalhes que dizem respeito um pouco à nossa genética, né? As nossas heranças, a nossa herança hereditária. Salvo isso, as coisas elas acontecem iguais para todo mundo. A gente mastiga os alimentos, a gente, né, vai parar lá no nosso estômago. Aí seja bem-vinda, tá? Vai parar lá no nosso estômago, vai fazer digestão. Então, a respeito dessa parte mais geral, para todo mundo é igual, né? Para todo mundo vai ser igual. Mas alguns aspectos vão ser diferentes. Algumas pessoas têm uma predisposição a ter uma alergia para alguma coisa, outras têm menos. Umas pessoas têm mais predisposição a ter uma intolerância para uma coisa, outras não, outras nem tanto, outras quando tem às vezes com resposta muito mais exacerbada do que outras. Então, nesse aspecto, nós somos diferentes. E é nesse ponto que nem tudo vai servir para mim. Nem tudo que eu vejo na internet, nem tudo que eu encontro na internet vai servir para mim, e é por isso que é interessante sempre a gente buscar informação com um profissional que acompanhe a gente e que conheça a nossa história, né? Ou que a gente construa uma história junto com esse profissional que vai acompanhar. Quando a gente constrói uma história com um profissional, ele conhece o que funciona, o que não funciona, porque já tentou algumas coisas, já viu que deu certo, já viu que não deu certo. Então, dentro do nosso. Oi, Rosane, seja bem-vinda. Dentro do nosso prontuário, né, que a gente faz com o paciente, a gente vai armazenando informações. Então, quando a gente olha, a gente vê o que foi que a gente já fez, o que é que a gente já tentou, quais foram as queixas iniciais do paciente. Então, a gente vai buscando esse histórico e a gente entende um pouco melhor o que é que está acontecendo, até para ajudar na investigação e em tomada de decisão. Mas a minha vinda aqui hoje é para estimular quem está por aqui ou quem vai aparecer depois, quem vai assistir depois. Não vou me demorar, não vou tomar o tempo
de vocês, né, que é precioso, mas com lives mais curtas, esse é o objetivo, te estimular você a que você tenha uma boa alimentação. É fato, a gente já sabe, isso é importante, ter bons hábitos alimentares é primordial para que a gente tenha uma boa saúde. Fazer atividade física é importante, mas a gente não ter uma boa nutrição não vai ajudar muito não. A gente pode observar que nós temos pessoas que podem até ter um perfil de atividade física muito bom, se exercitar muito bem, mas aquela mesma pessoa que se exercita muito bem, se ela não tiver uma alimentação que acompanhe, aquilo pode levá-lo a ter um prejuízo em relação à própria saúde física, por demandar demais do corpo e não devolver para o corpo aquilo. Saudade também, viu, Kelly? Saudade enorme da turma. Dá um beijo lá nas meninas. Então, mesmo a gente sendo um praticante de atividade física, fazendo as nossas atividades físicas ali corriqueiramente, parece que está tudo bem. Se a gente não devolve para o corpo aquilo que ele precisa para se recuperar, não vai dar certo. Não vai dar certo, né? E aí, nisso, entra a casadinha. E entra a casadinha da atividade física com a alimentação. Mas a alimentação, a gente entende que ela ainda é importante. Ela ainda se coloca numa posição mais importante. E aí eu queria contar uma curiosidade para vocês. Tem um livro que eu recomendo inclusive, assim, não como uma leitura profissional, mas como uma leitura divertida para quem gosta desse tipo de assunto, que gosta de ler um pouco sobre saúde, sobre nutrição. Vou mostrar a capa de um livro aqui para vocês. Eu comprei a versão digital dele, mas vocês podem procurar esse livro, a versão física para quem gosta, né? Eu uso o aplicativo Kindle e tenho o Kindle mesmo, o aparelhinho Kindle. É esse livro aqui que vocês vão poder encontrar ele. A letrinha dele está ao contrário, né? O nome do livro é Comer para Não Morrer, de Michael Greger. Eu recomendo que você tenha esse livro, que você leia esse livro. Procura ele aí, baixa o aplicativo do Kindle, gente. Quando você baixa o aplicativo do Kindle, você pode ler pelo tablet, pelo celular, né, por diversos equipamentos. E os livros, eles saem com preço muito melhor, muito mais fácil, muito mais acessível para quem gosta, para quem tem um ritmo de leitura alto aqui, por mês, lê vários livros, né? Quem tem um ritmo de leitura mais alto tem mais dificuldade, talvez, de comprar o livro físico, que muitas vezes é tão caro, né? Quando a gente vai ver, no orçamento da gente entrou 4 livros no mês. E eu recomendo que você tenha esse livro. O Michael Greger, ele conta num trecho, num pedacinho do livro, logo no capítulo 1, uma coisa que eu achei muito interessante, quero compartilhar com vocês aqui hoje. Gente, seja muito bem-vindo, você que tá entrando aqui pela primeira vez. Você é muito bem-vindo aqui, gosto da tua presença e gosto de compartilhar coisas sobre nutrição. Essa é a nossa pegada aqui. E aí ele fala uma coisa bem interessante, ele comenta de um estudo que fizeram chamado Nutrição no Corredor da Morte. Nutrição no Corredor da Morte. Ele diz que os pesquisadores passaram 5 anos avaliando o caráter nutricional dos últimos pedidos daqueles indivíduos que estavam no corredor da morte. E eu não sei se você já viu, eu não sou muito de ver coisas mórbidas, mas às vezes em próprios documentários, matérias, né, de jornais e televisivos, a gente vê alguns jornais comentando sobre os últimos pedidos, né? O que as pessoas pedem para comer como última refeição antes do dia final. E muitas desses materiais que são publicados comentam que eles pedem, por exemplo, hambúrgueres, né? Batata frita, pizza, entra nesse cardápio como se fosse o último cardápio do dia. E esse estudo combina muito com o livro, né?
comer para não morrer, e ele fala disso, e aí esses pesquisadores vão acompanhar pessoas que estão no corredor da morte, e o que é que elas pedem para comer no último dia, na véspera da sua morte. E, bom, o que eles chegam à conclusão é que, na verdade, dentre as comidas mais, quando eles fazem um apanhado geral de qualidade nutricional, eles veem que o que eles pedem para comer como última refeição antes de morrer é exatamente aquilo que as pessoas, porque o estudo não é conduzido aqui no Brasil, é conduzido nos Estados Unidos, então é exatamente o que as pessoas já estão acostumadas a comer no dia a dia delas lá nos Estados Unidos, né? E aí, antigamente eu tinha uma certa preocupação em falar sobre a alimentação americana, quando a gente tem uma população que tem hábitos diferentes que tem hábitos, né, hábitos alimentares um pouco diferentes, né, como aqui no Brasil. Mesmo assim, a gente vê uma forte tendência que já vem já de décadas atrás, é que a gente puxe esse hábito americano, né, de americanizar os nossos hábitos alimentares. Então, quantas lanchonetes aí a gente passa e tem hambúrguer, batata frita, pizza, bauru, x-tudo, enfim, que é exatamente carne processada, pão, e uma série de outras comidas, né, de fast food. E é exatamente isso que eles comem assim corriqueiramente. Que a gente não chegue nesse nível, porque se a gente continuar comendo, e essa inclusive é uma conclusão do Greger quando ele fala sobre esse estudo, é que se a gente continua comendo como se a nossa refeição de agora fosse a última refeição que a gente estivesse fazendo, a gente pode colher os frutos disso muito antes do que o que a gente espera. A morte pode chegar muito antes do que o que a gente espera. Porque todo mundo já sabe que sal em excesso, que gordura em excesso, que os aditivos químicos, que gordura saturada, e enfim, tudo que está embutido ali naquele lanche tão deliciosamente preparado e tão, né, preparado de um jeito tão específico para fazer a gente gostar e meio que viciar naquilo, a gente entenda que aquilo ali não deveria ser a comida do dia a dia. E mesmo quando você optar por comer aquilo ali, porque não é proibida, mesmo quando você optar por comer essas coisas, que você entenda que aquilo não deve ser o teu dia a dia, que aquilo seja algo muito esporádico. E que no seu dia a dia você possa justamente se preparar e cuidar do seu corpo para que no futuro, quando você tiver uma certa idade, você possa dizer e você possa viver bem para ver os seus netos, para abraçar os seus netos, para ver os filhos dos seus filhos, para correr com eles na praia, porque o que a gente vê é que cada vez mais nós estamos envelhecendo e ficando com mais idade quando a gente envelhece. Só que isso não está refletindo em saúde. Então, nós estamos envelhecendo, ótimo. Beleza, porque eu particularmente estou me preparando para viver até 120 anos. Mas eu quero chegar aos meus 120 anos andando, preparando a minha comida, preparando o meu suquinho, preparando o meu chazinho, indo dormir nos meus horários, tendo o prazer de sair de manhã e caminhar, tendo o prazer de ir à praia, mergulhar e nadar e tendo fôlego para isso e não dependente de outras pessoas. Então, a nossa sociedade, a gente precisa trazer eu acho que esse incentivo para que a gente comece a pensar cada vez mais nesse futuro e não comer, de fato, não comer como se fosse a nossa última refeição. Porque muitos de nós acabam fazendo isso e faz disso uma rotina. Comer como se fosse a última vez que estivesse comendo, né? Não vai ajudar em nada. Então, ter uma saúde ideal, é lógico que a gente tem os fatores genéticos que envolvem, né? Então, tem os nossos problemas hereditários e tudo, mas a gente hoje sabe que isso não é o que determina. Então, é muito mais importante, 70% daquilo que a gente é tudo aquilo que a gente se expõe. E a alimentação está no meio. A alimentação faz parte dessa conjuntura. Bom, gente, não vou
me delongar, como eu disse, não vou me demorar por aqui. O papo tá muito legal. Vou deixar. Foi muito legal ter passado por aqui com vocês. Quem tiver comentários a fazer, o momento é esse, tá aberto. E, bom, se você tiver sugestão de tema para a gente conversar, de outras coisas que a gente pode conversar, coloca por aqui, a gente vai comentando. A gente volta amanhã, a pretensão é que a gente volte sempre nesse horáriozinho da noite, por volta das 9 horas, 9h30, a gente passa por aqui, conversa um pouquinho, conversas rápidas sobre nutrição, trazendo alguns insights e, se Deus permitir também, a gente traz algumas ideias de como que a gente pode melhorar a nossa saúde. Então, hoje, o que eu quero deixar para vocês, né, moral da história, o que é que eu quero deixar para vocês aqui? O incentivo de fazer melhores escolhas, de entender que esse tipo de comida de fast food, né, que isso não deve ser o nosso dia a dia. E mesmo quando você, jovem ou adulto, que gosta de comer essas coisas, que você quiser comer isso e você for se permitir comer essas coisas, que você tenha muita consciência do que você está fazendo, entendendo que aquilo não é a tua rotina e que você faz aquilo muito esporadicamente. Nas nossas próximas conversas, eu quero comentar com vocês a respeito da repercussão de comer uma vez, né? O que é que acontece com o meu corpo se eu comer isso uma vez a cada 30 dias? Será que tem repercussão? Tem. E nas nossas próximas conversas a gente vai falando aos poucos sobre isso, vamos entendendo um pouquinho como é que o nosso corpo funciona. E nesse meio tempo, eu acho que dá pra gente compartilhar algumas histórias. Eu acabei de fazer um teste genético e foi um divisor de águas para mim. Eu entendi muita coisa, inclusive que eu estava tomando suplementos que eu não precisava tomar, porque eu tenho um bom metabolismo para determinadas vitaminas e ruim para outros. Então eu fazia suplementação de umas coisas que eu não precisava e de outras que eu precisava eu não fazia. E essa também é uma das coisas que eu quero trazer aqui para comentar com vocês. Gente, foi um prazer estar com vocês mais uma vez. A gente volta amanhã. Se der tudo certo, a gente volta amanhã umas 9 horas, tá? Eu aviso aqui pra vocês o horário em que a gente vai entrar. E beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.